dia a todos, a todas e a todes. Eu sou o Luiz Eduardo, esse é o programa Entre Linhas, na Rádio Com e no canal Todos. Estamos com... Estou retornando. Bom dia, Ivan. Tudo bem? Bom dia. O Raul... Acho que o Raul caiu, né? Tá voltando. Agora sim. Raul Ponte. Bom Tudo dia, bem? tudo bem? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Ivan? Prazer falar com vocês mais uma vez aí. Parabéns à Rádio Com. Livre de fakes. Bom slogan esse, hein? Bom slogan. Bom, tivemos alguns probleminhas de internet para iniciar o programa, mas agora já estamos aptos aqui pela Rádio Com e pelo canal Todos. Raul Ponte, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-deputado federal, deputado estadual. O nosso tema hoje, Raul, é a questão: que país é esse? Que Brasil é este? Só isso? Essa é a pergunta? Para começo de conversa, Raul, que país é esse? Pois olha, eu vou começar com uma referência a um pelotense conhecido de vocês aí, né? Há pouco tempo eu estive aí em Pelotas, a convite do Luciano Lima, porque ele fez um trabalho acadêmico, né? Uma tese aí de mestrado, e usou essa, para o seu trabalho acadêmico, a teoria da dependência, né? Toda uma análise sociológica, política dos anos 60, que ficou um pouco fora de moda com o avanço aí da globalização e do neoliberalismo, mas que, do meu ponto de vista, não perdeu a sua validade, continua extremamente atual. E ele pediu que eu fizesse o prefácio do livro, escrevi, né, elogiando a base teórica que ele utilizou no trabalho para analisar um fenômeno mais recente, que foi o golpe, né, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff do governo, mas ele traz à baila de novo a contribuição. Bem, para resumir essa história, eu acho que o Brasil, apesar de ter hoje 214, 15 milhões de habitantes, está integrado nesta globalização e hoje subordinado ao neoliberalismo, continua um país dependente, continua um país subdesenvolvido. Tá? Quando eu digo isso, aqui, né, se utiliza o celular mais moderno, a televisão mais sofisticada, temos, inclusive, até uma fábrica de jatos comerciais, quase... né, tem 3 ou 4 países do mundo que possuem isso, mas isso não significa uma soberania nacional, não significa uma soberania que o país tenha de verdadeira autonomia. Quer dizer, muito menos todo o processo de integração da América Latina, que foi cortado por esse último governo, havia um processo crescente de integração da América Latina, que era um passo importantíssimo para isso, né? E não ocorreu. Quando eu me refiro que é um país subdesenvolvido, é exatamente porque toda a tecnologia de ponta, toda a pesquisa científica, né,
todas as novas invenções no mundo moderno, inclusive no processo produtivo, aqui nós somos caudatários, nós somos dependentes, nós ficamos à mercê disso. E com o neoliberalismo, isso aumentou, porque com o neoliberalismo nós voltamos a diminuir a presença da indústria cada vez mais. Recuamos hoje no PIB, a indústria brasileira não entra com mais de 10%, 11%. Tá? Então, isso dá uma ideia de um processo de reprimarização do país, eu diria até de recolonização. Tá? Nós voltamos a ser uma colônia exportadora de soja, minério de ferro, bauxita, açúcar, exportamos suco de laranja, ou seja, quer dizer, a nossa pauta de exportação ela é tipicamente colonial e uma dependência crescente, não só nas pontas tecnológicas. Não? Hoje você não compra no supermercado, vai lá, até toalha de secar louça vem da China. Imagina o absurdo disso, né? A camisa, a roupa, quer dizer, você está totalmente subordinado a um processo de globalização que o capitalismo comandou para substituir todo aquele processo, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, em que o capitalismo prometeu ao mundo o estado de bem-estar social, e que não só não estendeu para o conjunto do mundo, como, a partir dos anos 70, substituiu. Tá? Isto por um processo de globalização, de internacionalização do capital, que nos levou ao neoliberalismo. Este presente que domina o mundo hoje, né? Que é o mundo do capital financeiro, é o mundo da especulação, é um mundo que vive na fantasia do domínio e do controle financeiro do mundo. E isso, claro, levou a um empobrecimento, a uma desigualdade social brutal, que não é só no Brasil. Hoje isso se estende a todo mundo, né? E começa a pegar até os centros do capitalismo. Quer dizer, hoje os Estados Unidos rivalizam com moradores de rua, com países atrasados ou antigos, como, ou de origem colonial, como o nosso. Tá? A pobreza chega também na Europa, a desigualdade social se consolida, nem vou falar no continente africano ou nas áreas de dominação histórica da Europa na Ásia. Né? Então, há um momento de grande apreensão, que eu acho que está sendo, nesse momento, escancarado, né, pela guerra da Ucrânia, que está colocando em xeque todo esse processo. Ainda que os articulistas aqui brasileiros, a grande mídia, né, o Globo, o Estadão, a Zero Hora aqui, né, toda essa turma aí, nos apresenta a guerra da Ucrânia como algo resumido ao tirano Putin, que acordou num domingo e resolveu invadir a Ucrânia. Né? Ora, quer dizer, a Ucrânia é a ponta do iceberg, né? É a ponta desse iceberg que está demonstrando uma disputa mundial. A Rússia é um país tão capitalista hoje como qualquer outro país europeu. Então, eles não podem alegar que estão combatendo o comunismo, combatendo... Não. Essa guerra se dá numa guerra interimperialista, ainda que o imperialismo, depois do fim da União Soviética, é muito exagero ou completamente equivocado
apontar, neste momento, que há um imperialismo russo em ascensão, como aconteceu com o nazismo nos anos 30. Não, nada disso. Quer dizer, a política russa, nesse momento, é uma política de sobrevivência, é uma política de ter muito presente que a guerra ali não é contra a Ucrânia, a guerra é contra a OTAN. E que se eles não reagissem, ou se eles não tomassem medidas de frear esse processo, nós teríamos daqui um pouco a OTAN, assim como fez com a Líbia, assim como fez com o Norte da África, assim como fez até dentro da Europa, com a Iugoslávia e outros, quer dizer, um processo de imposição do imperialismo norte-americano em direção à Ásia, né? Então, o Putin está representando, nesse momento, um país que se recusa, ainda que capitalista, se recusa a aceitar esta imposição norte-americana. Esse é a guerra ali é contra a OTAN e contra os Estados Unidos. Quer dizer, um país que mantém hoje, os Estados Unidos mantém hoje, né, umas 750, 800 bases militares no mundo. Imagina. Né? 8 centenas de bases militares espalhadas no mundo. E a OTAN hoje é o escudo, né, militar da União Europeia, da Europa, como um todo. Só que, para brigar mesmo contra quem? Contra o comunismo? Esse aí desapareceu em 90. Tá? A União Soviética deixou de ser o perigo vermelho para a Europa. Portanto, a Europa não precisa da OTAN, não precisa desse processo, a não ser que ela venha se aliar com os Estados Unidos para tentar manter esse unilateralismo. Né? Quer dizer, o mundo que saiu do fim da União Soviética foi este mundo, né? Do unilateralismo, do predomínio americano que permitiu que eles invadissem o Afeganistão, liquidassem o Iraque, liquidassem... Você imagina a Líbia, um país, né, com produção petrolífera, com estrutura, virou uma guerra de tribo, virou uma guerra de comandantes militares sem quartel hoje, liquidando o Estado líbio e envolvendo nisso a OTAN, a Europa, todos os Estados da União Europeia. Então, eu diria que o Brasil está subordinado a esse jogo, mas também, né, para ser um pouco esperançoso, no limiar de um novo momento histórico. Eu acho que se nós não conseguimos aqui, né, unificar e fazer um bloco latino-americano ainda, que faça o enfrentamento a isto de maneira unificada, como o governo Lula e Dilma vinham tentando, junto com os outros países, né? Sofremos vários reveses aqui no campo popular na América Latina nesse período. Agora, vários governos estão sendo retomados. O México, né, a Argentina, a Bolívia, a manutenção dos governos populares na Venezuela. E, bem, uma vitória do Lula nesse momento significaria a retomada, né, de uma unificação dos interesses econômicos, políticos da América Latina em busca dessa soberania. Isso não significa nenhuma identidade com o Putin, não significa nenhuma identidade com a União Europeia, não. É compreender que, nesse momento da história da humanidade, nós precisamos, e o Brasil pode contribuir com isso, né? Nós precisamos ter um mundo multilateral. Chega de dominação imperialista americana disfarçada, né, em 800 bases militares do mundo. A OTAN
dominando, né, e sendo o porta-voz militar da União Europeia. Quer dizer, e hoje, quer dizer, na medida em que a Europa dá alguns sinais, né, a crise na Inglaterra, a crise agora na Itália, quer dizer, a imprensa não está ligando muito isto com a situação global, com a situação da Ucrânia, né? Quem se lembra há um mês atrás, 2 meses atrás, o primeiro-ministro inglês era um dos que mais garganteava e falava para o mundo inteiro e dizia que ia fazer e acontecer. Bom, a guerra da Ucrânia nem terminou ainda e ele já está fora. A Itália, por outras razões, mas no pano de fundo também envolvendo essa situação, está chamando novas eleições. A França, o Macron ganhou as eleições completamente ilegítimo, né? Completamente ilegítimo. Foi uma disputa em que prevaleceu o medo, prevaleceu o conservadorismo, prevaleceu o temor de mudanças, mas ele não vai conseguir governar. Quer dizer, não vai conseguir governar, está acossado pela extrema-direita de um lado e com uma crescente unidade do campo de esquerda na França, que, enfim, já colocou este bloco de esquerda que saiu das eleições como a principal força da oposição dentro da França, né? E isto começa a mudar de figura, começa a criar um novo clima, não só lá, mas em toda a Europa. Então é isso, eu acho que o Brasil está, ainda que a nossa mídia, a nossa imprensa nunca trate disso, né? Parece assim que nós estamos soltos no espaço, que nós temos um mandatário valentão que brinca de revólver, de pistola, de arminha, mas que não manda nada. Tá? É um fantoche. O mito não é um fantoche na mão do Guedes, na mão dos bancos, na mão do neoliberalismo. E que ele reproduz aqui, quer dizer, de maneira contraditória até com o seu passado. Tá? Eu fui deputado em 91, 92, no mesmo ano que o Bolsonaro entrou na Câmara Federal. A política dele era defender a luta sindical dos militares, tá? Um discurso sindicalista, mas sempre mais aguaceiro do que organizativo, era sempre ameaçando botar bomba aqui, botar bomba ali, se não tiver aumento. E, ao mesmo tempo, um discurso que repetia a década de 70, né? Quer dizer, está lá registrado para quem quiser ver os discursos dele, defendendo as estatais, defendendo numa linha da formação dos anos 70 das Forças Armadas. Quer dizer, nacionalista, ainda... né? Nacionalista. O Geisel, aquela turma, não era neoliberal. Eram ditadores, eram autoritários, mas não eram neoliberais, tinham uma outra concepção, uma outra visão. Foi a mudança disso no mundo que fez com que aqui... Aí não foi só o Bolsonaro, né? Partidos que vinham de uma tradição democrática, como o MDB, também virou neoliberal. A social-democracia brasileira, né? O PSDB, também virou neoliberal, quer dizer, com o Fernando Henrique. Então, houve um processo de mudança ideológica, política, né, no país a partir dos anos 90, logo depois da Constituição, que era contraditório com a Constituição e que era contraditório com a nossa história, com a história, né, de luta que vinha do trabalhismo, que vinha da luta pela democracia, para construir um país soberano. Então, esse, infelizmente, é o quadro que nós nos encontramos. Né? Somos grandões, temos 200 milhões de habitantes, temos uma indústria
que está definhando, mas que ainda não acabou. Né? Ainda não acabou e, portanto, é um patamar, é o maior patamar possível na América Latina de uma sustentação de uma virada. E eu acho que isso é o que o Brasil precisa hoje. Nós precisamos lutar para ter uma autonomia, para ter soberania, para integrar a América Latina através do Mercosul e através dos outros mecanismos, né, para que a gente possa, no auxílio mútuo entre todos nós, nos estabelecermos como um polo desse multilateralismo no mundo. Quer dizer, Raul, sim. deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, essa questão que tu começou falando do Brasil e aí passou pela questão dos Estados Unidos, da Europa, sinalizou bem a questão desse conflito atual, mas a gente sabe que tem N conflitos no mundo, né? Ora aparece na mídia, ora não aparece, mas o conflito da Síria, por exemplo, continua, né? A situação da Síria continua e não é tratado. E tu volta para o Brasil. Eu quero te perguntar o seguinte: tu foi prefeito num período, num dos processos, uma cidade importante na América Latina, no mundo, num dos processos democráticos mais punjantes que a gente teve no nosso tempo, que é o orçamento participativo. Né? E nesse processo que tu vinha resgatando agora, me parece aquela questão importante a gente salientar, né, do quão frágil é a democracia nesse ambiente neoliberal, né, nesse ambiente nesse mundo unilateral, como tu bem conceituou, né, como é frágil essa ideia de democracia. Né? Eu, particularmente, eu acho que a democracia é uma coisa que a gente persegue, que nem a liberdade. A gente nunca tem ela estabelecida, não, está pronto, está resolvido. Eu acho que a gente sempre tem que continuar disputando, lutando para manter, né? É sempre uma ideia de busca, né? De construção. E a gente retrocedeu muito. E eu vejo até um cansaço do nosso sistema, do nosso processo, da participação das pessoas. E eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Se não passa por aí o resgate desse país, dessa América Latina, desse visão de mundo que dialoga, que constrói, que conversa, que ouve, né? Porque o que a gente tem visto, seja na relação dos Estados Unidos com outros países, seja aqui nos governos federal e estadual, é o gestor, né, estabelecendo a política baseado nesses conceitos de economia, né, ou lavando as mãos, como eles lavam muitas vezes. Não, eles não têm nada a ver com isso, né, como se eles não fossem eleitos para fazer a gestão, enfim, né, e fazer o melhor para a população de uma forma geral. Né? Então eu te pergunto isso, que forma a gente resgata isso, que era tão forte no orçamento participativo, que as pessoas não iam só lá votar, como hoje votam de 2 em 2 anos, né? Mas elas participavam da discussão, elas faziam reflexões, elas ouviam ponderações, né? Bom, a gente precisa dessa obra, a gente precisa desse, a gente tem recurso para isso, né? Parece que a gente perdeu esse elan, né? Hoje tu olha a situação das prefeituras de uma maneira geral, né? Elas estão dependendo de emenda parlamentar, emenda secreta, não sabe nem para onde vai, fica na mão do deputado. Né? Quer dizer, o que o cidadão, o cara da vila, da periferia, do bairro, onde é que ele participa efetivamente da construção da cidade, que é onde as pessoas vivem? Né? Como é que a gente resgata esse sentido comunitário de importância, de não ser, pô, lá vem aqueles caras de novo, de 2 em 2 anos querendo voto, né? Como é que a gente efetiva isso, retorna isso, entendeu? Claro que a gente está num momento pior, né? Porque a gente tem gestores que não dialogam com ninguém, nem com seus pares, né? E a gente vai passar por isso, a gente vai superar isso. Mas eu te pergunto, superando isso, como é que a gente resgata isso, fortalecendo, sim, um processo não só democrático, mas de participação popular, como tinha em Porto Alegre, na tua gestão, na gestão do Tarso, na gestão do Olívio? Olha, eu concordo com esse teu diagnóstico, né, de uma crise profunda do sistema
político que nós vivemos, e que não é só aqui, outros países da América Latina vêm enfrentando isso, e alguns com alternativas positivas. Eu acho que as mudanças constitucionais ocorridas na Bolívia, que para a imprensa brasileira não existe, né? Ou agora, mais recente, no Chile, onde tivemos lá uma verdadeira constituinte, não de deputados e senadores, mas de constituintes exclusivos que, terminado o seu trabalho, voltam para casa e vão disputar nas novas regras, se quiserem, né? Mas este fato gerou importantes mudanças, né, nesses países, criando, primeiro, o reconhecimento, no caso da Bolívia, de um Estado plurinacional, que é o reconhecimento básico da população indígena, a maioria do país, e que sempre foi tratada de forma subalterna, de forma como se fosse de segunda, terceira categoria. Quer dizer, no Chile, a população é 10%, 12%, a população de origem indígena, né, principalmente dos Mapuches. Bem, lá no Chile também, a primeira questão foi reconhecer que há um Estado plurinacional e que, portanto, os conceitos desse Estado plurinacional sobre a questão da propriedade, né, não podem ser tratados com os valores cristãos que vieram com a ocupação ibérica da América Latina, né, da Igreja, do Estado absolutista europeu, que colonizou aqui a América e impôs toda a sua legislação, todos os seus princípios. Só isso já é uma verdadeira transformação, revolução. Né? E essas questões, elas vêm apontando para uma outra forma de democracia superior do que a mera representação. Principalmente as formas participativas, as formas mais inclusivas, as formas de maior controle dos eleitores sobre os eleitos. Vejam o que aconteceu aqui no Brasil agora, recentemente, né? Com a janela de março aí. Quer dizer, a fusão do Democratas com o PSL tinha criado a União Brasil, que se jactava aí, vinha se vangloriando de ser o maior partido do país. Bastou vir a janela de março para que eles perdessem a metade dos deputados. Primeiro, já era muito ilegítimo a fusão. Agora, vem a janela de março e o partido perde a metade. Mas qual foi o eleitor que foi consultado para isso? Qual foi a convenção democrática de todos os filiados chamada pela direção partidária para discutir este processo? Qual é um desses trânsfugas, né, que pularam de um partido para outro, que foram perguntar para o eleitor, do qual eles são representantes, se isso estava correto, estava certo, se havia concordância? O PL, em 18, elegeu 30 e poucos deputados. Hoje tem 80, porque na janela de março, quando o Bolsonaro assumiu a legenda e era o candidato a presidente, o partido dobrou de tamanho, incluindo, inclusive, trabalhistas, democratas históricos. Como é que esses caras vão vir para discutir com o eleitor agora? Né? Quer dizer, é uma vergonha, né? É uma vergonha, efetivamente. Quer dizer, agora, essa imprensa que está muito mais preocupada com o Inter e o Grêmio, né? Que a cobertura do noticiário não é nem de futebol, porque os times de Pelotas, os times pequenos aqui de Porto Alegre, os times... Não, é uma cobertura polarizada de Inter e Grêmio, tem muito mais espaço
muito mais espaço do que uma cobertura sobre a cidadania, sobre a vida política do país, sobre os temas que são tratados em Brasília. Só aparece quando é escândalo, só aparece quando tem roubalheira no MEC, quando dá, né, ou pega um sujeito lá de calça curta e etc. Então, quer dizer, nós temos uma brutal e profunda desinformação no país, dominado por 6, 7 famílias que controlam os meios de comunicação de maneira oligopólica, e eu diria quase monopólica, né? Porque das 6 ou 7, a Globo, né, domina a larga maioria dos espaços de comunicação no país. Então, quer dizer, se nós não democratizar a comunicação, vai ser muito difícil, uma recuperação de uma consciência política, né? Porque o avanço tecnológico que parecia que iria facilitar, permitir a informação das pessoas, se transformou numa máquina de intolerância, de preconceitos, de fake news. Né? Então, quer dizer, aquilo que poderia ser um instrumento poderoso de dar mais voz ao cidadão comum, a cada um de nós, expressarmos pelas redes sociais, pelos mecanismos eletrônicos modernos, a gente chegar, né, com ideias, opiniões, com aumentar o diálogo. Quer dizer, o que nós estamos vendo é que só vem aumentando o preconceito, vem aumentando a intolerância, e o uso industrial, robótico dessas mensagens se misturam com cultos religiosos, onde a fé se confunde com conhecimento científico, e aí não funciona, aí não vai. Né? Se você trata a política com princípios de fé, não tem diálogo, né? Não tem diálogo, não tem, porque uma se baseia em dogmas e a outra se baseia na vida, se baseia na realidade concreta dos problemas reais que a gente enfrenta como cidadão, quando se é vereador, quando se assume uma prefeitura. Né? Então, eu acho que eu sou um dos defensores de que a democracia participativa é uma exigência hoje. Né? Então, estamos trabalhando para mostrar para o Lula, para o nosso candidato, para o nosso programa de governo, que é a melhor maneira de enfrentar o orçamento secreto, de enfrentar essa vergonhosa farra, né, que está sendo feita com as emendas individuais, e que são, hoje, enfim, sustentadas também pelo governo. Né? Como o Bolsonaro abdicou de governar, quer dizer, ele não governa nada, não planeja nada, não apresenta nada, não tem um projeto estratégico para o país, ele só se dedica a brigar com o Supremo Tribunal Federal, a criar manchetes preconceituosas, intolerantes, a liberar arma para os clubes de atiradores e caçadores, a milícia, né, a achar que você resolve pela bala os problemas do subdesenvolvimento, os problemas do emprego, os problemas da distribuição de renda. Aí ele não tem opinião, ele simplesmente repete o posto Ipiranga lá, né? Ele faz o jogo do posto Ipiranga, que quer dizer, a expressão mais acabada do poder econômico, financeiro e especulativo. Tá? O Guedes sempre viveu da especulação financeira dos bancos. Ele é um banqueiro, né? Ele é um banqueiro e sempre viveu disso, da especulação, do ganho fácil. Então, é o cara ideal para o neoliberalismo de colocar no governo, na administração do país. E é isso que nós estamos vivendo. Né? E tem adeptos. Né? Até o mocinho aí
de Pelotas, né, bem querido por todos, aderiu a isso com uma facilidade impressionante. Quer dizer, apesar da origem do Partido Social Democrata, eu não sei qual é a social-democracia que ele representa. O governo dele foi claramente neoliberal, não tem nada de social-democracia. É um governo tipicamente neoliberal, que vem liquidando com a capacidade do Estado garantir um mínimo, né, de projeto para a região, para o Estado aqui do Rio Grande do Sul. Quer dizer, você entregar telefonia, energia elétrica, comunicações, né, entregar sistemas de água, de esgotamento, da educação, do tratamento de saúde, é simplesmente você transformar tudo isso em mercadoria e, consequentemente, quem tem dinheiro acessa, quem não tem, né, vai reclamar o bispo ou vai morrer de fome. Quer dizer, a política aplicada aqui no Estado é uma tragédia, uma vergonha. Né? Se entregou, quer dizer, achar que empresas privadas vão planejar o país. Quer dizer, isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo. Né, aqui os próprios militares da ditadura dos anos 60 e 70, eles ao menos tinham consciência disso. Foi durante a ditadura militar que se criou grandes estruturas de energia, né, como Itaipu, como as grandes hidrelétricas. Havia uma preocupação com o setor petroquímico, foi criado todo um setor petroquímico em cima da Petrobras, né, com a Petrobras entrando num ramo que era decisivo para a produção moderna, todo um processo de comunicações, a Telebrás, a Embratel, a Embraer, para comprar o desafio da tecnologia na linha da aviação, não é? E não é só da aviação, porque ali você começa a ter uma capacidade de disputar, né, o espaço da busca sideral aí, que também é importante para o conhecimento do universo. Quer dizer, tudo isso aí, quer dizer, foi feito no Brasil graças ao investimento público e a algum planejamento. Em alguns períodos mais, em outros menos. E agora o país está entregue ao mercado. Ao mercado, que para explorar o trabalhador dentro da fábrica, ele bota o robô mais moderno, bota a máquina mais eficaz e o controle milimétrico de cada ação. Ao nível de cada unidade de produção, o planejamento, a ciência né, explorada ao máximo. Fora da unidade de produção, aí vale o mercado. Aí vale a anarquia do mercado. A improvisação vale esperar que as forças vivas resolvam o problema. Em nenhum lugar do mundo as forças vivas do mercado resolveram a água, o esgoto, o saneamento, a defesa do meio ambiente. Quer dizer, ou você tem Estado e regulamentação para isso, regulação para isso, né? Ou nós caminhamos para a barbárie, que é o que representa hoje, né, o Bolsonaro, o Leite, essa turma toda. Né? É a barbárie. Claro, tem uma com manguinhas de renda, né, tipo o Leite, e tem o Arminha com um tiro para todo lado do Bolsonaro, mas a política é a mesma. A política é exatamente a mesma. A política é exatamente a mesma. Né? Aqui no Estado se praticou mais até do que, em alguns aspectos, do que no país. Então, esse é o drama. Esse é o problema. Eu acho que a saída é a democracia, é a gente continuar brigando para ter maior controle público sobre o Estado, maior controle público na decisão, na hora de encaminhar as decisões. Eu acho que é por aí. A nossa experiência de democracia participativa, ela
Ela provou que é possível. Quer dizer, esta foi a razão da vinda do Fórum Social Mundial, né? Porque não fomos nós, em Porto Alegre, que inventamos o Fórum Social Mundial. Quem inventou o Fórum Social Mundial foi um conjunto de entidades internacionais, sindicatos, imprensa livre, tipo Le Monde Diplomatique, né? As grandes ONGs de defesa do meio ambiente, que quando pensaram em fazer, né, essa reunião ocorreu na Europa, lá em 2000, para fazer um contraponto a Davos, né, um contraponto ao Fórum Econômico Mundial, que é o centro pensante do neoliberalismo. Ali é que os ricos do mundo se reúnem, né, para planejar como manter a dominação do capital financeiro no mundo inteiro. Esses movimentos se encontraram em Paris e resolveram fazer um encontro não do Fórum Econômico, mas do Fórum Social Mundial, que fizesse um contraponto àquilo. Né? Porto Alegre foi escolhido, eles nos ligaram na época, entraram em contato conosco na capital, eu era prefeito, o Olívio era o governador do estado. Né? Eles fizeram esse contato dizendo, olha, a experiência que vocês estão fazendo aí em Porto Alegre é a experiência mais eficaz, mais correta para enfrentar o neoliberalismo. Nós queremos fazer em Porto Alegre porque o governo que vocês estão fazendo aí é a expressão do que nós queremos fazer no mundo. Tá? E o Fórum Social veio para Porto Alegre e várias edições se sucederam na capital, depois em outros países, e esse movimento continua, cada vez com mais necessidade, com mais representação, se espalhou pelo mundo e nós precisamos retomar isso no Brasil. Eu acho que aqui tem todas as condições para a gente retomar este processo, né, no Brasil e levá-lo à frente. Então, uma perguntinha bem simples que me passaram aqui, que eu acho que ajuda a gente a desenvolver mais esse assunto. Uma cidade, né, dá para tu dividir em regiões, né, da cidade, e cada região, então, estabelece as suas demandas, a sua forma de pensar a cidade, enfim, e a solicitação, digamos, na direta, do retorno do imposto que paga uma cidade. Um estado já é um pouco mais complexo. Mas a pergunta é possível fazer num país de dimensões nacionais enormes como o nosso um orçamento participativo? Essa é a pergunta aqui que o Alexandre de Dom Pedrito me passou aqui. O Alexandre, o sobrenome eu não vou ler porque é alguma coisa. Olha, Ivan, eu acho que é possível. É claro que a experiência do orçamento participativo, ela adquiriu assim uma característica popular, genérica, de que é o melhor espaço para a demanda pública, né? Para as demandas da população. E isso sempre é visto como a demanda da água, do esgoto, da pavimentação, aquilo que as pessoas na periferia das grandes cidades mais necessitam e não têm acesso e falta, né? O posto de saúde, uma escola digna, decente. Né? Então, mas o orçamento participativo, quer dizer, ele enfrenta esses problemas. Mas antes de ser um repositório aí de demandas, ele é um instrumento de estabelecer prioridade, principalmente de estabelecer prioridades. E, por exemplo, agora mesmo, nós produzimos algumas coisas aqui, o Biratã de Souza, que trabalhou com o Olívio, trabalhou conosco na prefeitura, né?
ele vem participando de um dos núcleos lá na Fundação Perseu Abramo, que vem trabalhando muito uma ideia, uma proposta de como encaminhar isso a nível nacional, né? Ele tem mostrado que é possível. Por exemplo, o Lula, nos primeiros anos, no primeiro governo, muito pressionado, inclusive, pela nossa experiência, o Lula realizou, as famosas ficaram marcadas pela representação que tiveram, né? As conferências setoriais de saúde, de educação, de assistência social, né? Ou seja, essas conferências, elas foram nacionais e elas tinham a capilaridade do município. Quer dizer, elas começavam no município. Elas começavam no município, com os conselhos municipais, que eu sempre defendi e coloco como um dos instrumentos, não é o único, mas é um dos instrumentos importantes para um processo não só de capilaridade, mas de recolhimento dessas demandas e de formação de uma consciência nacional de prioridades. Então, os conselhos municipais, estaduais e nacionais são uma das formas que eu acho que tem que ser recuperada. Tem que ser recuperada. E essas já existem, já tem uma tradição. Tá? Caso nosso em Porto Alegre, as pessoas sempre assim, não, Porto Alegre, o AP era regional, era territorial. Era, mas a força das temáticas em Porto Alegre disputava com o território, disputava as propostas, disputava no debate as prioridades, e era no imbricamento, na fusão do territorial com o temático que nós construímos as propostas, né? Que nós íamos construindo. Então, eu entendo que a experiência temática ela tem que voltar, ela teria que ser reconstruída, né? Durou 1 ou 2, no segundo ano já começou a ter um bombardeio ali de aliados que vinham chegando para o governo, né? Aquela história de que tinha que ter a metade ou a maioria no Congresso, aí já começou a ter o MDB no governo, daí um pouquinho veio o PP, e, bem, com esses parceiros você não constrói uma democracia participativa. Não é? Tem que apostar nisso, não tem conversa. Quer dizer, o Leite, o Sartori, esses caras, quer dizer, não tem o mínimo respeito, não tem a mínima consideração, não ouvem, não reúnem, não discutem, não aceitam de forma nenhuma qualquer maneira, qualquer organização que expresse vontades populares. E o governo Lula foi definhando nisso. Né? Quanto mais ele entrava num processo de aumento das negociações congressuais, ia dar um pouquinho no terceiro ano, no quarto ano, não teve mais. Então, nós precisamos recuperar isso. Precisamos construir a experiência territorial. Bem, eu defendo que não tem uma fórmula mágica. Nós, quando organizamos o AP, nós não tínhamos um modelo acabado, não tínhamos um modelo pronto. Nós sabíamos o que queríamos. Era a participação popular. Então, eu acho que a melhor maneira, né, de construir isso é exatamente colocando o problema também para a participação popular. Colocando para eles também o problema. Né? E, bem, aqui em Porto Alegre nós conseguimos construir um processo muito interessante. Era um processo de representação direta, né? Não tinha lá o sujeito, não, eu tenho 3 votos porque sou da associação, presidente da Associação dos Moradores da Vila. Não.
O cara vinha como cidadão. A representação ali era direta. E isso não caiu na nossa cabeça. Saiu do próprio debate, da discussão. Eu acho, na minha opinião, que num primeiro momento nós podemos construir, mesmo com uma representação mais direta, mas nós vamos precisar da participação do mundo sindical, das entidades da cultura, das entidades que existem e atuam nos municípios, nos estados. Nós temos no Rio Grande do Sul uma experiência rica, que quando o Olívio foi governador, se incorporou de maneira extremamente produtiva, que eram os conselhos regionais de desenvolvimento. Os conselhos regionais de desenvolvimento, eles eram já de representação indireta, mas tinham uma legitimidade. Eu me envolvi diretamente nisso, porque era prefeito de Porto Alegre, e coincidiu com o período em que eu estava na Grampal, na grande Porto Alegre ali, eu era coordenador da Grampal. E eu me lembro porque foi uma decisão apertada, foi uma decisão... ganhamos ali o debate por 2 ou 3 votos. Nós tínhamos naquela época 24, 25, parece que hoje são 28, eu não sei bem o número hoje dos conselhos, mas era em torno disso. E se ganhou por 12-9 ou 12-10, foi uma disputa muito boa. Eu me lembro até o local, foi no auditório da Fundação de Economia e Estatística, e ali a maioria dos conselhos decidiu se incorporar ao orçamento participativo. E a proposta do governo foi aceitar isso, foi defender isso. E quem participou na época do governo do Livre lembra que os conselhos trouxeram uma participação importantíssima, porque já tinham um debate, já tinham uma discussão, já tinham elementos de prioridade para as regiões. E isso ajudou muito. Então, não estou dizendo que uma próxima experiência tem que copiar isso integralmente, mas eu estou mostrando que, no momento que a gente senta, discute, reúne, debate, começa a aparecer a saída, começam a aparecer as alternativas. E envolve responsabilidade, né, Raul? Envolve responsabilidade de ambos os lados também, né? Porque, não, é por aí. Eu acho que o envolvimento das câmaras de vereadores, o envolvimento das prefeituras, pode criar um processo de muita participação. E esse processo ele vai se aperfeiçoando. Ele vai... Agora, se isso puder substituir esta vergonhosa farra das emendas individuais, que é pura corrupção, a obra já vem junto com a empreiteira, a obra já vem junto com o clientelismo eleitoral, com o personalismo de quem está colocando dinheiro público como se fosse dele. Eu vi outdoor, cartazes aí, tipo o Bibo Nunes e outros deputados, tinham que estar presos, porque propaganda mentirosa, dizendo lá no outdoor que é responsável por 70 milhões, 80 milhões na região X. Ora, puro clientelismo, distribuído, dá vergonha isso, picotado, sem nenhuma obra importante que vai ter sequência, que vai ter... É puro clientelismo. E o orçamento secreto é pior ainda. É pior ainda, porque dá um super... Hoje o presidente da Câmara manda muito mais que o Bolsonaro. O presidente da Câmara, hoje, ele é um super poderoso, porque ele é chave para indicar ali o relator da Comissão de Orçamento, e ele, o
presidente da Câmara e o relator distribuem bilhões e bilhões, né, ao seu bel prazer. E de maneira que é combinada lá para o clientelismo do deputado, mas para efeito de transparência e democracia, nem aparece o nome do cidadão para a transparência democrática, pública, né? Mas o sujeito está lá na ponta fazendo a maior farra clientelista graças ao dinheiro público aplicado sem nenhum planejamento, sem nenhuma visão estratégica. Então, isso liquida. Quer dizer, hoje, a barbárie que nós estamos vivendo não é só política, é uma barbárie que... Bem, ontem eu estava vendo a televisão dizendo que já vai ter mais um corte no orçamento, né? Quer dizer, só que os cortes que se realizam agora é sobre despesa primária, é sobre aquilo que já está projetado para a educação, para a universidade, para a saúde, né? Então, eles começam a cortar na carne, porque senão não vão cumprir o teto de gastos, que já está descumprido, né? Na prática, já está completamente descumprido, e pelo qual já era crime mais que suficiente para superar as acusações de pedalada fiscal da Dilma, né, que eram outra coisa completamente irrelevante e completamente praticada por tudo que é prefeito, governador, em final de ano. Né? Tinha nada de ilegalidade, nem de... Serviu de argumento. E agora está aí, essa farra orçamentária tomando conta do país. Tem jeito de fazer. Eu acho que se nós confiarmos na participação popular, a gente constrói um amplíssimo movimento que vai envolver, né? E as pessoas têm que ser educadas politicamente para não ver no orçamento, né, um muro de lamentações, para não ver ali um lugar que o sujeito vai lá para pedir tudo. Não é para pedir. É para a pessoa assumir a responsabilidade, junto com o governo, de decidir obras que serão decisivas para o seu futuro, que vão estar dentro de um plano de geração de emprego, de distribuição de renda, que está dentro de um plano, né, de atendimento na infraestrutura do esgoto local, da ausência de água, né, um plano de desenvolvimento econômico. Essas coisas é que devem marcar um orçamento participativo. Claro que, quando você abre isso no município, é muito marcante a demanda reprimida, histórica, por coisas básicas, né? Por coisas básicas. E as prefeituras têm que transformar isso num projeto municipal. Mas hoje o cidadão não tem resposta, né, Raul? É isso que está sendo demandado, acho, pela sociedade. Falou em uma questão ampla, e aí me recordou uma pergunta que eu comentei com o Ivan que eu ia te fazer. O que te parece se nós temos possibilidade no Brasil de ter uma experiência como tem no Uruguai, de uma frente ampla? A gente vê a dificuldade que o Lula teve para construir uma aliança. Eu sempre falo no canal Todos, né, que eu enxergo a sociedade assim, 15%, 20% são uma fatia da sociedade, ela é progressista, é de esquerda, é desenvolvimento, pensa para o desenvolvimento social, né, econômico, ambiental. 15%, 20% é conservadora, retrógrada, saíram do armário nesse período aí, né? E os outros 60% está em permanente disputa, né? E aí eu te pergunto, é possível uma frente ampla no Brasil? A gente viu o movimento do Boulos, né? Viu o movimento junto ao PSB, mas não conseguiu fazer não consegue fazer esse movimento com o PDT, por exemplo. No Rio Grande do Sul não se conseguiu construir uma aliança, né? E nós estamos num cenário tão difícil no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Então eu te pergunto, é possível pensar
nessa questão da participação, também essa parte dos partidos pensar numa construção de frente para dialogar não só a questão das eleições, mas os programas, né? Tu falou agora em pensar o desenvolvimento permanentemente, a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Tu acredita nisso no Brasil, Raul? Olha, eu acho que é possível, e agora, inclusive, né, com essa última reforma eleitoral, da política eleitoral partidária no Brasil, que abriu a possibilidade, eu preferia que fosse algo sempre a partir da iniciativa dos partidos, tá? Acho que é muito mais forte, muito mais lógico a iniciativa dos partidos. Mas a legislação brasileira abriu a possibilidade com regras da federação, né? E com regras positivas, que é você ter uma federação onde os partidos mantêm a sua autonomia financeira, mantêm a sua soberania nos processos de decisão interna, mas realiza uma federação com outras forças políticas e passa a ter programa comum, passa a ter vida longa, porque o mínimo é 4 anos, portanto, não é aquele oportunismo eleitoral que aparece seguidamente, tá? Passa a ter bancada única, tá? Passa a ter lista única eleitoral, contagem dos votos, né? Numa lista única. Então, eu acho que são instrumentos positivos e sérios para fortalecer os partidos. A gente vive uma situação muito, né? Aqui a liberalidade para identificar os partidos é uma tragédia, né? É uma tragédia. Se ter os democratas, quer dizer, um dos partidos mais autoritários e mais golpistas, e se chama democratas. Outro dia eu assisti num programa aí partidário, né, o velho conhecido meu, que fomos deputados juntos muito tempo lá, o Celso Bernardi, presidente do PP, apresentando o Partido Progressista, tá? E ele insistia, né, não, o Partido Progressista. Só que a frase que ele deu sequência era de que é o partido mais conservador e à direita do país. Quer dizer, então você imagina, quer dizer, o nome para atrair o eleitor é progressista, mas o presidente não tem nada de progressista, né? Diz que é um partido na televisão, publicamente e de maneira impune, porque eu não vi nenhum comentário da imprensa desse. Isso já não é nenhuma contradição, é uma contradição em termos, não é? Algo ilógico, filosoficamente impossível. Quer dizer, o sujeito é progressista e conservador ao mesmo tempo. Quer dizer, né? Né? Talvez a falácia da nossa bandeira política positivista, né? Da bandeira brasileira positivista, ordem e progresso. Quer dizer, é uma contradição em termos filosóficos. Então, eu acho que é muito bom. Eu sou defensor, tenho brigado dentro do PT há muito tempo para a gente ter uma federação, uma frente de esquerda, e continuamos lutando para que nesta eleição agora a gente já consiga. Fizemos de tudo para ter o PSOL conosco, né? Não houve falta de debate, de discussão. Nacionalmente conseguimos avançar muito, né? Com o PSOL está na coligação, não está na federação, mas está na coligação conosco, né? Apoia o Lula, nacionalmente apoia o Lula. Aqui no Rio Grande do Sul não conseguimos ter o mesmo, né? Nós fizemos vários debates, discussões, colocamos a possibilidade de estar conosco na como vice-governança, ou no Senado, se
a vice-governança era muito comprometedora, como fazer a campanha do Lula juntos aqui, e acabamos não conseguindo. Tá? Outros estados já fizeram, e lugares importantes, como São Paulo, por exemplo, né, essa identidade está posta, assim como coligação em outros estados. Não é, portanto, um problema de princípio do partido. Né? É um problema que aqui no Rio Grande do Sul não houve possibilidade de chegar a um acordo. A mesma coisa com o PSB, nós estamos ainda, vamos defender isso até a última semana, até o último momento. Né? Não tem sentido termos uma chapa presidencial com o presidente Lula e com Alckmin de vice, indicado pelo PSB, termos feito uma coligação nacional com 7 partidos. 7 partidos, a federação tem 3, mas depois tem mais 4 partidos, né, que estamos juntos nisso. Portanto, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo maior esforço, maior empenho para que o PSB esteja conosco na chapa com o Edgar Preto para governador. Né? E até aqui não foi possível. Mas eu acho que, de fato, né, o eleitor e setores, se não for o partido inteiro, setores do PSB estarão conosco já nessa campanha, sem dúvida. Né? E não tem essa discussão de que o PT é arrogante, o PT é hegemonista. O PT tem hoje 9 candidatos a governador no país. 9. Nós já abrimos para o PSB mão de lugares importantíssimos, como o Rio de Janeiro, como o Espírito Santo. No Nordeste tem meia dúzia. Ou seja, quer dizer, o PT tem 9 candidatos a governador. Nós não temos mais... Pernambuco foi muito pesado para abrir mão. Lá também estamos apoiando, em Pernambuco, estamos apoiando o PSB. Quer dizer, isso teve... E aqui no Rio Grande do Sul não é um problema de arrogância ou de hegemonismo. Não, é um problema de coerência política. Quer dizer, nós queremos trabalhar junto, queremos respeitar a aliança nacional que foi feita, né? Isto deu muita força para o Lula no Nordeste, mas aqui a trajetória do PSB foi de total alinhamento com o Sartori, com o Leite. Quer dizer, então nós não podemos dizer, olha, o PT da noite para o dia dá uma virada e aparece com pessoas que estavam ontem defendendo as políticas que a gente combateu todo o tempo. Então, a representação do governador é importante, é importante. Nós somos um partido muito maior que o PSB no Rio Grande do Sul. Né? Temos uma estrutura orgânica, um número de vereadores. Então, isso tem que ser considerado também. Quer dizer, se os companheiros hoje reconhecem que foi um equívoco embarcar na entrega da Companhia de Energia Elétrica, de entregar a Corsã, e estão fora hoje, ótimo, ótimo, nós reconhecemos e vamos juntos. Tá? Mas nós temos o direito também de reivindicar uma coerência de disputa, de enfrentamento, sob pena de que nós vamos pagar uma desmoralização diante do movimento sindical, diante das lutas, né? Por um comportamento equivocado, um comportamento do qual nós não partilhamos. Então, isso também faz parte da política. Não é um problema, repito, não é um problema de hegemonismo. Né? A Zero Hora, a Rosane Oliveira, a coluna da política ali do Correio, vivem chamando o PT de arrogante, hegemonista. Não é verdade. Estou mostrando isso. Nós temos hoje 9 candidatos a governador. Não temos mais do que 9, 10 senadores. Portanto, abrimos mão de candidaturas majoritárias para construir essa aliança em todo o país.
Agora, nós precisamos manter uma coerência, um compromisso com um eleitorado que vem sendo fiel ao Lula, ao PT, né? E eu entendo que a potência que teria aqui no Rio Grande do Sul uma candidatura conjunta se o PSB está conosco, né? Nós teremos uma outra potência eleitoral aqui, uma outra capacidade, uma outra desenvoltura, né? A vinda do Lula e do Alckmin aqui seria para grandes mobilizações. Ora, se aqui nós estivermos separados, provavelmente nós vamos ficar, inclusive, fora do circuito presidencial. Ou, quando vier, será para prestigiar ou para estar junto no palanque com o preto. Né? Então, eu acho que é um equívoco, um erro. Temos discutido de maneira extremamente fraterna com todos os companheiros que são dirigentes, explicando, mostrando que eleitoralmente para o PSB e para nós é ruim. Né? Como eu acho que também disse isso para vários dirigentes aí do PSOL, conversamos muito, despotencializa, né? Porque o PSOL nacionalmente está comprometido com a candidatura do Lula. Agora, se o PSOL não estiver junto conosco aqui, nós vamos ter uma campanha despotencializada, nós vamos ter um enfraquecimento das partes, dos parceiros, né? Que se junto estivéssemos, teríamos uma capacidade de mobilização, de presença nas grandes cidades, nas cidades com universidade, né? Grandes mobilizações. Não vamos ter isso à disposição. Então, é isso. Eu sou defensor, o nosso partido está empenhado em construir algo semelhante à Frente Ampla, que seja duradoura. Nós precisamos que as pessoas não fiquem a cada ano trocando de voto, porque os partidos trocam de nome e apresentam outra versão, né, enganosa. Nós precisamos de ter uma frente que tenha esse caráter pedagógico na política, que as pessoas se reconheçam no município, no estado, no país, no longo prazo. Então, você tem razão, eu sou totalmente favorável a isso. Tenho parte do meu trabalho, há pouco tempo, inclusive, escrevi isso numa publicação, num livro que nós lançamos aqui sobre os 40 anos do PT. O último artigo é exatamente sobre a necessidade da frente à esquerda, né? E agora mesmo, né? Estamos empenhados aí. Eu tenho ido em várias cidades do interior, sempre chamando a atenção de que as nossas reuniões têm que ser da federação. Nós temos que criar nessa eleição, criar a ideia da federação política. Cada um, eu sou do PT, outros, mas nós temos que criar essa expressão coletiva de luta, né? E nesse momento a nossa coligação é até mais ampla, né? Porque a frente Vamos Juntos, aí ela tem 7 partidos. E cada um de nós tem que cobrar no seu município para que os 7 estejam juntos, chamá-los à coerência nacional. É assim que a gente vai formar partidos verdadeiramente nacionais no Brasil. Não será fácil nessa eleição, mas a gente vai construindo essa democracia representativa num padrão superior e numa antessala de construirmos juntos também uma democracia participativa, né? Também de conteúdo superior. Mas é isso, é uma construção necessária. Raul, nós estamos estouradaço no tempo, mas queria te agradecer muito esse programa Entre Linhas, te ouvir é sempre um prazer. Obrigado, Ivan, obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam, deixaram seus comentários. Seguimos na luta. É isso aí, um grande abraço para vocês aí, para ti, para o Ivan, né? Mais uma vez, parabéns à Rádio Com aí, né?
quiserem, precisarem ou acharem que tem um espaço, aí podem ligar. Queremos. Um abração. Abraço, Valeu, um Luiz. abraço.